dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Este é o 9º episódio da série em que nos perguntamos: Eucaristia no Antigo Testamento? E nos baseamos no livro As Raízes Judaicas da Eucaristia, do Dr. Brant Pitre. Já vimos nesta série que existe uma forma de interpretação da Escritura chamada tipologia, que o próprio Jesus ensinou quando conversava com os discípulos de Emaús e repassou todas as Escrituras para mostrar como o Antigo Testamento apontava para ele próprio, o Cristo. Sob essa ótica, procurando entender qual a perspectiva dos israelitas e dos cristãos que ouviram e viram Jesus sobre a terra, assim como suas palavras e ensinamentos, mas ouvir à luz do que o Antigo Testamento profetizara, estamos buscando encontrar lá fundamentos da Eucaristia instituída pelo Cristo. E no último episódio procuramos perscrutar como foi a Páscoa de Jesus. Mas nos ficaram perguntas que pretendemos responder neste 9º episódio. A primeira delas nos põe diante da seguinte indagação: poderia, para o Antigo Testamento, bastar um símbolo da carne do cordeiro para o israelita comer ao celebrar a Páscoa? E a resposta é negativa. Não. Para ser liberto da morte, era preciso comer o cordeiro. Na Nova Aliança, o cordeiro é uma pessoa, por isso come-se o seu sangue e o seu corpo. Assim Paulo, o mais judeu dos judeus, entendeu e afirmou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos, pois, a festa. A segunda indagação nos questiona sobre a celebração da libertação de Israel e o próprio Êxodo. E podemos responder: da mesma maneira que os israelitas viam a Páscoa celebrada a cada ano e por todas as gerações, como participação atual no antigo Êxodo e também como um sacrifício libertador, os cristãos viram a Eucaristia como participação na morte de Jesus, o seu santo sacrifício oferecido pela remissão dos pecados da humanidade, e viram também como participação atual na última ceia. Uma terceira pergunta que nos podemos fazer pode ser formulada assim: o que tem o Êxodo e o Maná a ver com a Eucaristia? Para responder, precisamos voltar um pouco no tempo, ao Antigo Testamento e ao tempo de Elias. Enquanto Elias viajava pelo deserto, recebeu uma comida milagrosa dos anjos. O maná no deserto, no tempo de Moisés, e o milagroso pão dos anjos dado a Elias serão cumpridos através do dom final do pão celestial. Este pão é o próprio Cristo, descendo para nos salvar. E também, é claro, o dom da Eucaristia. Elias vai para o deserto por 40 dias e 40 noites. Ele vai para o Monte Horebe, que é outro nome para o Monte Sinai, a montanha de Deus, a cidade de Jerusalém. E por todo esse tempo ele é alimentado pela comida milagrosa do céu, do anjo que aparece para ele. Os israelitas viajaram pelo deserto por um período de 40 anos, conectados com a aliança do Monte Sinai e sendo alimentados durante esse período com um milagroso pão do céu. No Salmo 34, o salmista convida: provai e vede como o Senhor é bom e como ele atende às necessidades do seu povo que clama no deserto. Sim, o Senhor fez isso para com Israel e para com Elias. Essas categorias do êxodo e da libertação nos permitem entender que, tal como Israel não foi direto do Egito para a terra prometida, o cristão não vai direto para o céu, mas há um tempo de prova e tribulação, em que Deus sustenta o seu povo com o maná que desce do céu. E hoje é o próprio Cristo Eucarístico. Agora já não é Israel, nem é Elias que clamam, e a quem o salmista diz para olhar, provar e ver em relação a eles a bondade de Deus. É a igreja que clama, e acontece que Deus também responde às suas orações, as orações desse que é o seu povo. Deus nos livra das nossas preocupações e ansiedades, medos e sofrimentos, dando-nos o maior alimento e o maior presente, o dom de si mesmo, o dom do seu Filho, o dom do seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade na Eucaristia. A verdadeira comida do céu que realmente vai nos sustentar se formos fiéis em nossa viagem através deste deserto, deste vale de lágrimas, que está cheio de sofrimento e morte, e para muitos cristãos em todo o mundo, com perseguição.
Tantas vezes estamos em uma situação desesperadora e precisamos de um sinal de que Deus está conosco, algum sinal de sua providência. Este sinal nos é dado, sobretudo, no dom da própria Eucaristia. Então podemos dizer que Cristo nos dá o pão milagroso dado a Elias no deserto. E tudo isso está acontecendo no dom da Eucaristia. Uma quarta pergunta que se pode fazer é a seguinte: Jesus quis constituir uma instituição diferente daquela que era a Páscoa judaica? A esta questão respondemos: Jesus olhou, sim, para o passado, para a história da salvação já vivida. A Páscoa do Egito, o maná de Moisés, o pão da presença. Mas também olhou para a frente, para a sua paixão e morte, ligando as suas ações sobre o pão e o vinho com o seu próprio êxodo e com a história da redenção, que seria cumprida justamente em Jerusalém. E é isso que chamamos de mistério pascal, o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. De fato, Cristo não terminou a refeição pascal no cenáculo. Ali ele afirmou que não beberia mais do fruto da videira até a vinda do reino. Descreveu o Getsêmani como tomar o cálice que o Pai lhe dava, e ao final tomou o vinho, mas imediatamente antes de morrer. Na cerimônia da Páscoa judaica, tomavam-se vários cálices de vinho. Havia o primeiro cálice da santificação, chamado Kiddush, em que se misturava um cálice de vinho com um pouco de água, no momento em que o pai de família iniciava a bênção formal do dia da festa, dizendo: Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que criastes o fruto do vinho. Então, eles comiam as ervas amargas molhadas num molho. O segundo cálice era o da proclamação da Páscoa, da história do povo, desde a saída do Egito até a chegada à Terra Prometida, chamado Haggadah, como vemos em Deuteronômio 26, versículo 5. Os participantes da celebração, então, deviam agradecer a libertação e o que Deus fizera por eles, com os Salmos 113 e 114, chamados Halel. O terceiro cálice era o da bênção, ou Berakot, quando o cordeiro e o pão sem fermento eram comidos. Terminada a refeição, havia mais uma bênção sobre esse terceiro cálice, e então ele era bebido. O quarto cálice vinha com o canto do restante dos Salmos 115 a 118, sendo este último o grande Halel. Jesus cantava: Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome santo do Senhor. Penosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou vosso servo, filho de vossa serva. Quebrastes os meus grilhões. Irei oferecer-vos um sacrifício de ação de graças, invocando o nome do Senhor. Isso é o que Jesus faz na última ceia. Oferece o novo sacrifício de ação de graças. Aliás, ação de graças em grego chama-se Eucaristia. E depois Jesus rezava no Salmo 117: Na tribulação invoquei o Senhor. Ouviu-me o Senhor e me livrou. Não hei de morrer, viverei para narrar as obras do Senhor. O Senhor poupou-me a morte. Abri-me as portas santas, a fim de que eu entre para agradecer ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Só os justos por ela podem passar. Graças vos dou porque me ouvistes e vos fizestes meu Salvador. A pedra, rejeitada pelos arquitetos, tornou-se a pedra angular. Depois de cantar este salmo é que o quarto cálice seria tomado. Era o cálice do louvor, do grande Halel. Uma vez tomado, a refeição estava completa. Quando Paulo fala aos Coríntios, ele menciona o cálice da bênção, que era, como vimos agora, o terceiro. Isto ele faz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Mas naquele momento, Jesus fez aquele voto de não beber o fruto da videira e saiu com os discípulos para o Monte das Oliveiras. Certamente, os discípulos notavam essas diferenças que Jesus estava imprimindo à celebração judaica. Lá no Monte das Oliveiras, na agonia no Getsêmani, Jesus pede ao Pai que, se for possível, passe dele o cálice. E diz isso 3 vezes. Que cálice seria este? Era o cálice da sua crucifixão e morte. Jesus identificava o seu próprio corpo com o sacrifício da nova Páscoa e também com o seu próprio sangue, que ele disse que seria derramado para o perdão dos pecados. Ou seja, Jesus se identificava com o Cordeiro Pascal. Quando esta Páscoa daquele ano estivesse terminada,
Jesus estaria morto, como acontece com os cordeiros pascais. Esse cálice que ele recusou era o cálice da consumação, o quarto. Fora no terceiro cálice que ele associara esta Páscoa, esta última ceia, à promessa da redenção, referindo-se à sua morte expiatória. Já no Gólgota, pregado na cruz, Jesus primeiro recusou o vinho oferecido pelo soldado romano. Essa oferta era um ato de misericórdia, para obnubilar os sentidos antes de o condenado sofrer a terrível dor da morte pela crucifixão. Jesus, não querendo diminuir em nada os seus sofrimentos, ali o recusou, mas veio a aceitar o fruto da videira quando um dos passantes tomou a esponja, encharcou-a com o vinho amargo, colocou-a num caniço e deu a ele. Pouco antes ele dissera: "Tenho sede." Então ele recebeu aquele vinho amargo e disse: "Tudo está consumado." E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Foi aí que Jesus tomou o quarto cálice e que a sua Páscoa, a nova Páscoa, foi consumada, no momento de sua morte na cruz. Uma quinta pergunta se põe: por que aquela bárbara execução romana foi vista como redentora? Foi pela última ceia que Jesus transformou a violenta e vil execução romana, destinada aos escravos, no sacrifício da Páscoa da Nova Aliança, em que ele foi o sacrifício, foi o sacerdote, foi a oferta e foi a liturgia. Nada disso estava presente ali no Calvário. Somente esteve presente na última ceia. Jesus, um judeu praticante, que conhecia todas as tradições judaicas e as praticava, querendo deixar aos discípulos o sinal visível da sua presença, escolheu pão e vinho. Usou os mesmos elementos que os sacerdotes usavam no tabernáculo de Moisés e que o sacerdote Melquisedeque ofertara anteriormente a Abraão, querendo dar-lhes o sinal do seu amor e da nova aliança do novo êxodo. Deu aos discípulos o pão e o vinho da sua presença, querendo dizer a eles e a todos aqueles por quem ele morreu: contemplem o amor de Deus, contemplem o meu amor por vocês. Eis aqui o meu amor por vocês.